Bem, inicialmente parabenizar o professor Francis, porque na verdade a minha palestra vai ser um resumo, mas com um outro enfoque, que basicamente o workshop de 2001, ele foi interessante porque foi algo feito há 13 anos atrás. Entretanto, se a gente observar, os problemas são os mesmos de hoje. Os problemas de formação, acreditação e tudo. Muitas das conclusões, graças a Deus, que foram colocadas aqui pelo emérito professor, não, já estão em prática, em voga, né? E no decorrer delas a gente coloca. Bem, aqui eu tenho o meu e-mail, ok? Na seta de baixo, isso. Então, na verdade, eu gostaria de lembrar que essa frase é importante. O engenheiro tem que ter comprometimento com a nação. Isso é fundamental. Nós vivemos num país e a engenharia é o cerne, é o germe que vai permitir o fortalecimento, o enfraquecimento e, consequentemente, a submissão dessa nação a outras. Bem, aqui eu gostaria de fazer um agradecimento, inicialmente a presença de vários conselheiros, em qual, em nome do doutor professor Edson, se me permitem os demais, eu parabenizo a presença do nosso presidente, representando a diretoria, a presença do doutor Fernando Lima, presidente da DEP, e do BRAN, da DFE, que permitiram participar desse evento, e as divisões técnicas, e ao professor Araújo, representando o corpo docente e discente aqui presente. Clica no agradecimento, por favor, na seta. Bem, essa reunião foi realizada, eu procurei fazer um overview geral de um documento de 73 páginas. Em cima disso, vou sintetizar esse documento, muitas já colocadas aqui pelo Dr. Francis, mas também colocar algumas situações com o cotidiano. Estiveram presentes todo esse elenco de instituições, vários já citados aqui presentes também, perfeito? É importante a presença não só do clube, mas do CONFEA, e na época o Dr. Serpa era membro do Colégio Nacional de Educação, o representou, e nesse evento se colocou a questões das diretrizes curriculares em primeira mão. Muito interessante isso. Então eu procurei, de uma forma até de homenagem, fazer esse registro pessoal, que eu acho sim, fundamental. São 13 anos passados e o problema ainda continua, certo? Bem, aqui tem um pequeno shot, que é um overview do problema, inclusive do documento. Aqui nós temos pontos positivos e negativos, ações implementadas e ações a implementar, e detalhes importantes, que são pontos de atenção. Então, na verdade, se a gente for observar com relação ao evento em si, o que ele gerou, o que ele provocou, nós temos então uma coisa interessante. Várias lideranças, conforme já foi elencada, documentada, estiveram presentes. Teve-se inicialmente uma questão de uma interação forte entre o MEC e o sistema CONFEA-CREA, porque estava presente na época o presidente do CONFEA, o Dr. Wilson Lang, e foram colocadas as propostas iniciais do Instituto, conforme colocou o Dr. Francis aqui. São os aspectos que foram muito positivos. Com relação às ações implementadas, isso já ocorre. O MEC é que faz a acreditação. É ele que valida, no caso, habilita. No caso, a habilitação fica por parte, ele capacita o profissional, o egresso, enquanto que a habilitação, ela fica por conta dos conselhos. Estamos aqui falando apenas do caso engenharias e no caso, as outras profissões vinculadas ao sistema CONFEA-CREA. É interessante verificar que essa questão se coloca, e hoje já temos uma coisa distinta. O MEC
dá o seu título acadêmico e o CREA dá o seu título profissional. Na verdade, há um problema interessante aí, porque na época, os senhores vão ver, só nas engenharias nós tínhamos mais de 1.000 títulos de engenheiro. Em 2011, o Dr. Paulo Vollen, reunido pelo MEC, que era o secretário-geral do MEC na época, reunido com o Sistema Confia em Brasília, fechou um acordo e se criou um manual de referências de cursos para as engenharias. E na época ficou registrados 22 denominações. Hoje já são 26. Mesmo com essa FOSP, hoje já são 26. Então, quer dizer, houve uma convergência, verificou-se que era impossível. Nós temos, por exemplo, pasmem os senhores, um curso de engenharia de madeira. Um curso de engenharia de horticultura. Isso é sério. E detalhe, universidades federais do Paraná. Fica uma coisa estranha, é muita especificidade para poder atuar no mercado. Muito específico isso. Uma outra questão interessante surgiu, que foi colocado ali o seguinte: os cursos de pós-graduação eram muito focados, e ainda o são, na pesquisa. Eles não são focados para, desculpe até o termo que eu vou colocar aqui, cobrir as lacunas de formação na atuação profissional do engenheiro. Ação no campo, área de atuação, não só pesquisa. Então, houve uma abertura e hoje nós já temos uma figura diferenciada, que são os mestrados e doutorados profissionalizantes, que tem umas regras específicas que a CAPES faz à parte. Então, esses aspectos, perfeito, são coisas que foram discutidas, já estão implementadas. Uma questão importante seria o seguinte, essa questão da certificação. O doutor Francis colocou aqui, e é um caso interessante, nada acontece por acaso, sempre tem essa premissa. Nós temos no Brasil um ciclo de tragédias, provocadas pela má atuação de profissionais, por imperícia, por negligência, perfeito? E também, desculpa, eu não queria entrar nesse termo, até por uma questão totalmente, eu não diria nem responsável, exequível, impensável para um profissional que vai se dedicar ao desempenho de suas ações para fortalecer a sociedade. Então, essa questão de certificação é muito importante, principalmente para um engenheiro. Eu falo isso às vezes para os alunos, eles temem. Eu falo, você pode ser responsável pela vida de dezenas e centenas de pessoas, ou pela morte delas. Um erro médico mata uma pessoa. Um erro de uma equipe de engenharia ou de um engenheiro pode matar dezenas, centenas. Uma outra questão seria, então, definir esses métodos de avaliação. Foi passado aqui essa pesquisa, né, temática do Confia, e nós vimos que os percentuais se diluem, né? E uma questão é o seguinte, como fazer, como agregar a educação continuada nas habilitações e competências do profissional que está no mercado. Porque pela própria resolução do sistema, ele fica cerceado hoje. Houve-se uma tentativa em 2005 a 1010 de romper essa muralha. Infelizmente, por alguns motivos, que não é o fórum aqui, essa resolução foi revogada, nada foi colocado no seu lugar, e pasmem os senhores, estamos voltando ao decretão, né? 1933. Nós estamos no século XXI, gente. Então, os pontos negativos são os dilemas de formação. Por quê? Porque a ciência e a tecnologia mudam, e isso é provado, não sou eu que digo, é só ver
os resultados específicos do INEA, né? E também, do CNI e do próprio Senai e da Firjan, e principalmente da Fiesp. Vocês vão ficar do Inova, que foi publicado, em 5 anos, não estou falando conhecimento, ciência, eu estou falando tecnologia. São duas coisas distintas. Em 5 anos, a tecnologia que você absorveu na universidade está totalmente obsoleta, ultrapassada, não se usa mais. Isso na média. Na área de TI, são 2 anos. É só observar. Vocês, quando compram um celular, daqui a um ano você vai trocar por outro, que a tecnologia mudou. E a capacitação nisso? Então, formar um cara, além, para a necessidade do mercado hoje, ou para o futuro? Não é fácil fazer isso. Há um problema seríssimo hoje, a questão do sombreamento. A tecnologia e a ciência, elas estão tão interdisciplinares, tão multidisciplinar e transdisciplinar, que hoje a pessoa se vê calcado um civil atuar na área, por exemplo, de um eletricista. Um eletricista, às vezes, tem que atuar na área de uma pessoa vinculada à automação. Aí entra o problema de conflitos, não, mas a resolução, aí vamos cair na questão das resoluções, e vamos cair no engessamento de hoje. Como resolver esse problema? Vou simplesmente fazer uma colocação aqui interessante, que eu coloco lá na Câmara de Elétrica, no CREA. Quem é o RT que vai fazer, por exemplo, a vistoria de um prédio inteligente? É um civil? Com toda aquela parafernália eletrônica ali inserida? É um eletricista? É um eletrônico? É só software? E aí? Quem vai fazer isso? Quem vai ser o RT responsável que vai travar, acionar todos os sistemas de fuga, de vigilância, contra incêndio e tudo? Quem garante isso? Quem classifica aquele equipamento? Nós estamos no século XXI, gente. Nós estamos com uma legislação retrógrada, no máximo da década de 70. Resolução, né, 218. E, finalmente, essa questão temática é interessante. É a resistência que se tem. E tem resistência mesmo. Não se iludam. Muito grande. E a questão da extinção da Resolução 1010, que abarroou, prejudicou essas respostas que nós teríamos de permitir que, por exemplo, um egresso de engenharia civil, eu vou citar até o que está no documento colocado, foi pelo doutor Lani, possa, ao fazer mestrado e doutorado, era um químico, mestrado e doutorado nos Estados Unidos e chegar no Brasil, ele está impedido de aplicar aqueles conhecimentos que recebeu, porque tem uma resolução que diz, não, querido, você não pode agregar valor porque você se formou em engenharia civil, está aqui, ó. Isso é problemático. Então, isso aqui é um ponto muito negativo. Uma outra questão interessante é o seguinte, para que serve, então, essa certificação? Primeiro é para responder a uma necessidade e um anseio da sociedade. Segundo, você vai ter um resgate da profissão, do profissional, um resgate da qualidade. Você vai ter uma referência para dizer, não, esse cara é apto para fazer isso. Por quê? Porque está aqui, ó. Uma questão, então, importante é essa questão que já surgiu, foi citado aqui, né, que em 2003 começou a haver uma ação com relação a uns grupos ligados aos ministérios de saúde, turismo e tudo, que em 2005 esse grupo foi sacramentado, ele existe, inclusive
tem vagas previstas e tudo, e casualmente é importante isso, nós vamos ver lá, que as entidades empresariais, que ele é triparte, então ele envolve, né, no caso, governo, empresariado e os sindicatos, classe trabalhadora. Entretanto, é totalmente dominado pelos movimentos sindicais, ok? Até pela sua composição. Então é importante que não só o clube, como associações empresariais, a qual o presidente França tem muita influência e tudo, possam e briguem para ter um assento dentro dessa comissão. Porque é ela que vai formular e, consequentemente, implementar essas políticas de certificações. E, pasmem os senhores, levantou-se uma bandeira que o STF vetou, que era entidades privadas participarem do processo de certificação. É permissível nessa regulamentação. A questão de inovação, atualização, então, para fazer a questão e para isso, para essa questão dos dilemas de formação e tudo, é necessário que as IES reformulem, atualizem as suas propostas de projeto político-pedagógico.